Segunda questão. Uma forma de avaliar a eficiência de um combustível em relação ao seu potencial de poluição é calcular a razão a seguir. Então ele me dá essa razão aqui, ó, tá vendo? Que é a quantidade de energia gerada por mol de combustível por mol de CO2 gerado. Quanto maior, observe só, quanto maior for o valor de R, mais eficiente será o combustível no sentido de que menos poluente ele é. Quanto maior o valor de R, mais eficiente. Mais eficiente, pelo que eu estou vendo aqui, ele é menos poluente. Na tabela abaixo estão listadas as variações de entalpia padrão e a temperatura ambiente para a combustão completa do etanol e dos gases metano e butano. Então ele me dá aqui, ó, o quadrozinho. E a pergunta vem agora. No caso da combustão completa, qual a relação entre a eficiência dos combustíveis, ele botou RM para metano, eficiência do butano RB e a eficiência do etanol RE. Qual, no caso da combustão completa, qual a relação entre as eficiências? Então, bora arrochar aqui agora. Bom, para isso, eu vou antes falar para você aqui, nessa segunda questãozinha, eu vou lembrar você da combustão completa. O que é a combustão completa, né? Como nós temos ali um composto orgânico, certo? Esse composto orgânico, como ele tem carbono e hidrogênio, ele sempre vai reagir com O2, nesse caso, né? E vai produzir CO2 e água, porque a combustão é completa. Se ela fosse incompleta, aqui seria ou monóxido de carbono ou carbono, certo? Não é o nosso caso na questão. Na hora de você fazer o balanceamento, né? Essa variação de entalpia que ele está dando na questão, independente do valor que seja, sempre vai ser para um mol desse composto. Bom, sempre vai ser um mol, então o número de CO2 formado, aqui ó, o número de mols de CO2 formado, sempre vai ser a quantidade de átomos no carbono. Por exemplo, ele falou do metano, não foi? Então vamos lá, pegar o metano. Fazer o metano como exemplo para você entender o primeiro, metano. Metano mais O2 vai formar CO2 e água. Se você quer saber qual é o número de mols do CO2, é só saber quantos carbonos tem aqui. 1. Então aqui vai ser 1. Porque aqui não é sempre um mol, uma vez um, uma vez um. Não importando os outros, tá? Não importando, no caso, porque ele só quer o número de mols do CO2 para botar no valor de R. Vamos aqui. Butano. Quem é o butano? C4H10. Isso aí está na questão. Mais O2 vai produzir CO2 e água, porque a combustão é completa. Certo? Então vamos lá. Como o ΔH é sempre para um mol, ΔH de combustão, então é fácil. Quantos carbonos tem aqui? 4. Então aqui vai ser 4 para fazer o balanceamento. Vamos de novo aqui. Etanol. Quem é o etanol? C2H6O. Acompanhe na folhinha se você imprimiu a folhinha para acompanhar a questão. Reagindo com O2, vai formar CO2, sandrão e água. H2O. Tudo certo. Quando aqui for um mol, uma vez 2, 2. Duas vezes 1, que aqui é 1, né? Um carbono. Duas vezes 1, 2. Beleza. Aí ele me dá o ΔH. Vou botar aqui, ó. Ele me dá a variação de entalpia de cada um, ó, brother. Bacana?
Quanto é a do metano? Ele falou aí, ó, menos 900 quilojoules por mol. Observe que de quilojoules por mol. Quanto é a do butano? Menos 1.400 quilojoules por mol. E quanto é o ΔH do etanol? Também menos 1.400 quilojoules por mol. Aí eu vou lá na formulazinha, eu vi que R, que ele quer, né? O R é igual à quantidade de energia gerada, então, ΔH, dividido pelo número de mols do CO2. Oxê, aí é só correr para o braço, meu amigo. Vem em mim um sisal. Olha só. Vamos lá. Quem é o R do metano? Que ele chamou de RM, né? Quem é? Vai ser a quantidade de energia do metano. Onde é que está, Sandra? A quantidade de energia do metano? Está aqui, ó. Menos 900 dividido pelo seu número de mols. Então, vai ser menos 900 dividido por 1. Quem vai ser o R, né, que é a eficiência, né, para o butano? Quem vai ser? Vai ser a energia do butano, número de mol do butano, 4. Então vai ser menos 1.400 dividido por 4. Daqui a pouco eu faço as continhas aqui, tá? Quem vai ser a eficiência do etano? Mesma coisa aqui, ó. Qual foi a energia liberada? Olha o sinalzinho de menos ali, liberada para a combustão do etanol. Etanol. Menos 1.400 dividido por 2. Tudo certo. Menos 1.400 dividido por 2. Bom, menos 900, menos 1 dá menos 900. Menos 1.400 por 2 dá menos 1.700. E aqui, se eu não me engano, vai dar menos 350. Então, ele me disse na questão que quanto maior for o valor de R, mais eficiente será o combustível no sentido de menos poluente, certo? E aí, pelo maior, quem é o maior? O maior foi o nosso querido aqui, ó, metanol. Depois quem foi? Metano, desculpa. Depois foi quem? Etanol. Depois foi quem? Butano. E aí, quando a gente voltar lá para a questão lá, ó, certo? Então tá aqui a questãozinha. Nesse caso, qual seria a letra correta? A letra correta é a letra E. Por que, Sandrão? Porque quem teve menor valor de R foi exatamente o butano. Depois foi o etanol e depois foi o metano. Então, sinalzinho aí de eficiência, e ele falou aqui, ó, quanto maior o valor de R, mais eficiente será o combustível no sentido de menor poluente. Beleza? Então tá aí, resposta letra E. Bora para a terceira?